lida com o seu adolescente enxergando esse adolescente como uma pessoa normal e não como uma aberração. Não há pessoa que está trazendo problemas para a família, porque às vezes quando o ambiente é de muita tensão, o adolescente interpreta isso também, tá vendo? Só faço coisa errada, só faço M, tá vendo? Sou eu que faço isso pra minha mãe, eu não consigo parar com isso, ele vai culpa sobre culpa. Então ficar de cochicho perto do seu adolescente não vai funcionar para proteger ele ou para ajudar. E também é isso que eu já mencionei rapidamente, não queira proteger o seu filho de sofrer, porque ele tá enfrentando essa dor. Então, porque ele tem esse problema, porque ele tem isso, então tem que proteger ele de não sofrer mais. Ele precisa ir aprendendo a lidar com as suas escolhas, com as suas frustrações, a buscar outros meios para enfrentar as suas dores. E de novo, eu não tô dizendo que isso é fácil para ele, e nem para você, caso você seja o adulto que tá enfrentando isso. Mas nunca, jamais, em tempo algum, faça como se seu adolescente fosse um extraterrestre, nem trate ele como um bebê, como um coitadinho. Acolha, entenda, lógico e sempre, mas falação, palestras, mudar de assunto quando o assunto chega, querer ficar em cima como helicóptero, igual um drone sobrevoando a área, é o que menos vai funcionar, para não dizer, é o que não funciona. Passar a mão na cabeça nunca, jamais, em tempo algum, não é ficar confrontando, às vezes é o que você não dá muito conta de fazer, mas é dizer, olha, você enfrenta isso, mas nem por isso você tem que deixar de lidar com aquilo. Aí você cria um adolescente fraco emocionalmente. Aí eu volto pro ponto anterior. Fala sobre o assunto às claras, tire a sujeira de debaixo do tapete, que família adora ter uma sujeirinha debaixo do tapete. Com isso você vai ajudar ele a crescer, enfrentando os seus problemas, seus desafios e não fugindo deles. Não fingindo que esses problemas, que esses desafios não existem. Dizer aqui que crescer dói não é um meio de provocar medo ou gerar uma crise existencial no adolescente, mas lembrar para o adulto que aprender com os próprios erros e a tomar decisões é algo necessário, mas também bastante dolorido. E então, para que o adolescente desenvolva um senso de capacidade pessoal e se torne um adulto capaz de lidar com todos os tipos de desafio e ainda assim ser um adulto feliz, os seus cuidadores precisam deixar de humilhá-los, julgá-los, sufocá-los ou duvidar das suas capacidades. Sexta proposta: busque atendimento terapêutico ou orientação para você, caso você seja mãe ou pai que está aqui me ouvindo. Não é somente o adolescente que pratica autolesão que vai precisar de ajuda. As emoções de pais ou cuidadores que passam por isso também enfrentam grandes pressões, estão frequentemente em frangalhos, a vida muda completamente, a qualidade de sono é reduzida, um estado de preocupação e de tensão constantes, um transtorno de ansiedade pode ser desenvolvido assim como pânico. Então, ele vai ter, olha que coisa, né? O sentimento de não conseguir ajudar seu filho, mesmo sendo a pessoa que deveria proteger e ajudar. Mesmo sendo o adulto da relação, isso coloca você diante da sensação de que você não tem respostas prontas para lidar com isso. Essa é uma situação, gente, inimaginável. Você nunca pensou que seu filho, aquele bebê que você tanto amou, que você cuidou, que você educou, ia chegar nesse ponto. E há, então, ali a culpa sobre o que você poderia ter feito, sobre o que você deveria ter feito, para o seu filho não desenvolver esse tipo de comportamento. Por isso que você precisa de ajuda para si mesma, para si mesmo, para aprender a alocar, a dar o lugar certo para as suas emoções. E eu vou dizer uma coisa que vai soar absurda, eu sei. Mesmo sob grande dor, mesmo quando você está diante assim, de uma grande dor, de uma grande pressão, a gente não controla as emoções e as escolhas do outro. Algumas dessas questões vão pertencer ao outro e não a nós. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na última proposta de intervenção, mas saiba que está sob o seu poder como pai, como cuidador, como mãe, como responsável, apoiar e oferecer soluções. E eu sei que esse desvencilhamento não é fácil, não é nunca uma coisa simples. E esse desvencilhamento não é, eu já fiz o que eu podia fazer, o problema é dele. Não é nesse sentido, não. Quando o adolescente não quer tratamento ou acompanhamento, nos anos iniciais é mais fácil submetê-lo a um acompanhamento ou tratamento mais compulsório. Na medida que ele vai ficando mais velho, isso se torna mais difícil. Da metade da adolescência até os seus anos finais,
sempre se torna muito mais desafiador impor aquilo que queremos aos adolescentes. É mais eficaz ajudá-los a processar os seus próprios pensamentos, as consequências das suas escolhas, em vez de levá-los a querer pensar da nossa maneira adulta. O ideal é ajudar o adolescente a explorar as consequências das suas escolhas, ao invés de impor nós mesmos as consequências a eles. Nós precisamos fugir da necessidade que temos de que o adolescente pague por aquilo que ele fez. O importante é que nós os acompanhemos para sabermos como eles se sentem a respeito daquilo que fizeram, daquilo que estão vivendo e o que eles podem aprender com a sua própria experiência. Então cola junto do seu adolescente e ajuda ele a pensar nos resultados das escolhas que ele está tomando hoje com relação aos seus comportamentos. Mas junto com ele, estabeleça quais consequências ele terá que arcar caso ele decida ficar onde está e até onde você pode ajudá-lo e o que você não pode fazer por ele. Mas aí trazendo para sua mente essa compreensão, isso serve para qualquer outra situação que vai envolver seu filho. Principalmente nos anos finais da adolescência, quando ele já está ali com o pezinho na vida adulta e a gente sabe que a adolescência hoje pode se estender até os 25 anos de idade, a depender das experiências, até os 30. Então, desvencilhar suas emoções, sua culpa ou a necessidade de controle sobre o seu filho não é fácil em nenhuma circunstância. Mas faz parte da saúde mental e emocional, porque se colocar no lugar de uma pessoa que vai mudar a outra, só adoece a mente e a alma. Só adoece. Claro, isso fica muito mais fácil de digerir nos anos finais da adolescência, eu sei. 7ª proposta, então se cuide. Se você for amigo, ou se você for professor com esse adolescente que se abriu e que contou essa situação para você, saiba que você tá com a necessidade de falar sobre o assunto com quem pode realmente ajudar esse adolescente. Ou seja, o pique tá com você. Primeiro, incentive esse adolescente a buscar ajuda, perguntando o que ele pensa, fazendo todos aqueles processos iniciais de ouvir, de validar, de acolher, mas pergunta o que ele pensa sobre encontrar uma outra forma de lidar com as suas dores. Procure despertar nesse adolescente a necessidade de falar sobre aquilo que machuca ele, ao invés de buscar esse meio que não é funcional de resolver e que, na verdade, a gente sabe que não resolve. E olha que eu tô dizendo aqui não é regra, mas se nós não temos como ajudar diretamente, nós precisamos ser porta-vozes. Não tem jeito. E não é regra também o modo como você vai abordar esse adolescente. Você pode, dependendo do conhecimento que você tem sobre o jeito dessa pessoa, porque sempre tem um jeitinho que é melhor da gente falar com uma pessoa ou com outra pra gente conseguir alcançar o coração delas, não é? Então, falar com um adolescente sobre o que aconteceu com ele, como mesmo sendo a única saída que ele enxerga, existem outros meios melhores, é um passo bastante consistente e importante nesse processo. Você pode, quem sabe, se comprometer com esse adolescente a encontrar uma pessoa para quem vocês possam pedir ajuda. Vocês podem se comprometer, uma pessoa que vocês sabem e que você talvez saiba para dizer para aquele adolescente, ó, fulano, eu tenho certeza que não vai te julgar. Mas diga para esse adolescente que não pode ficar entre vocês, só entre vocês por muito tempo. Procura combinar com ele um tempo que vocês vão buscar ajuda, sabe? Vai sinalizando, olha, vamos falando sobre isso, eu me sinto feliz por você ter se aberto comigo, por você ter me visto como uma pessoa confiável, eu tô tão lisonjeada com isso. Abraça essa pessoa, assim, de verdade, sabe? O toque físico, se essa pessoa permitir, se ela for aberta a isso. Mas eu quero te dizer que isso é algo muito sério. Você pode dizer isso pra ele. Eu quero te dizer que isso é algo muito sério pra ficar só entre a gente. Que tal a gente falar com alguém? Não precisa ser seus pais agora, nesse primeiro momento. Então, se na sua escola, por exemplo, existe um núcleo de apoio psicológico, quem sabe vocês não possam conversar com um profissional que vai poder conduzir esse adolescente a buscar ajuda. E até mesmo fazendo o principal, mediar a conversa com os pais que vão precisar de esclarecimento para não piorar a situação. E esse profissional vai saber conduzir, pelo menos a gente espera que saiba conduzir bem essa situação. Porque sim, existem muitos adolescentes passando por isso, justamente por conta da realidade que eles vivem em casa. Então eles vão precisar de alguém mediando. Por vezes, algum dos pais vai precisar ser alertado sobre abusos que o adolescente está sofrendo, às vezes do cônjuge, do namorado, sabe, do padrasto, da madrasta. E por vezes vai ser necessário que a escola saiba que o adolescente sofre abuso dentro da sua casa. E a escola seja ali o meio, a mediação, de buscar as formas cabíveis para intervir naquela situação. Eu sei que tem casos que são muito complicados, tá? E eu tô trazendo essa ideia para esclarecer, e é o que eu disse lá no começo, nem sempre tudo é cabível, às vezes você ouve algo aqui e adapta para sua realidade. Mas sempre que a situação envolve risco de vida,
da pessoa, é necessário reportar. E às vezes a gente vai fazer uma quebra de confiança. Eu sei que isso vai soar ou vai parecer para a pessoa essa quebra de confiança, mas se envolve qualquer risco para esse adolescente, para esse menor, é preciso falar a respeito disso. Se você é professor, não guarda essa informação para você. Eu, como professora, já passei por isso. Conversa com o coordenador ou com o nome que tiver o cargo aí na sua escola, da pessoa que é responsável por conversar com os pais, com a família, para que quem de direito ou quem de necessário seja alertado. E vamos torcer, espero do lado de cá que essa escola seja uma escola sensível, que saiba tratar da situação como é devido. Quando você é amigo de alguém nessa condição, sempre existe o medo de perder a amizade da pessoa. E eu sei que é desafiador, mas se você é uma pessoa que está aqui me ouvindo, um adolescente com um amigo nessa condição, você vai precisar avaliar o que é mais importante nesse momento. Tem muita coisa para você, adolescente, carregar, para você decidir. Afinal de contas, você também é menor de idade, você também precisa desenvolver habilidades para a sua vida. Mas caso um amigo seu esteja passando por isso e você saiba, porque eu sei que são muitas as variáveis, já que o perigo às vezes pode morar na casa do seu amigo. É um pai abusador, é um pai violento, uma mãe. E aí, né? As pessoas que deveriam proteger, como eu já disse, são aquelas que provocam medo, que provocam pavor, são o próprio perigo. Então, se seu amigo te procurou, vamos lá. Não é fácil, mas coloca a sua cabeça no lugar nesse momento e pensa: quem eu posso procurar para me ajudar a orientar melhor nesse sentido, para que eu ajude também meu amigo, né? Para eu me orientar e aí orientar meu amigo. Saiba que você não pode enfrentar essa situação sozinho. Se você é um adolescente, se você também é um professor, algumas vezes é delicado, né? Porque o adolescente chega ali e fala só algumas coisas rápido, superficialmente. Mas é sempre indicado que a gente reporte. E para um adolescente é pesado demais, porque grande parte das vezes o adolescente não está convencido também, e para o professor e até para os pais, não está convencido, esse adolescente, que ele precisa de ajuda. Eu vou te falar uma coisa: não é necessariamente pelos cortes que ele precisa de ajuda, porque a depender de como a pessoa está emocionalmente, a questão dos cortes pode evoluir, mas não é necessariamente pelos cortes. Essa pessoa precisa de ajuda porque ela tem que ser fortalecida emocionalmente para ela aprender a lidar com as questões difíceis da vida. E a gente sabe, como já foi falado, como eu já tratei aqui com você conversando, que a autolesão é somente um escape para isso não funcionar. 8º, fala para esse adolescente a necessidade de trabalhar a sua segunda natureza, que são os hábitos. Você pode verificar se ele pratica atividade física, se ele pratica esportes, até se ele quer fazer junto com você. Às vezes você não tem dinheiro, mas você pode se disponibilizar a fazer uma caminhada, andar de bicicleta, se disponibilizar a fazer isso junto se você puder. Fala para esse adolescente, e se você adolescente está me ouvindo, é muito importante que quando vierem os pensamentos e a necessidade da prática, de se cortar, de se autolesionar, de se bater, sai do lugar da privacidade, que vai ser aquele lugar de tentação, vai dar um passeio, sai daquele lugar da mesmice, daquela cama, daquele espaço ali da frente do computador, liga, manda mensagem para alguém da sua confiança. Além disso, você pode fazer uma coisa super simples, se concentrar no seu corpo, nos seus 5 sentidos, porque essa é uma técnica para lidar com a ansiedade, da terapia cognitivo e comportamental. Coloca a mão no seu coração e sente aí os seus batimentos cardíacos. Se concentra nisso, se concentra nessa sensação. Passa gelo no pulso, ou observar às vezes o gelo derreter na sua mão, passa gelo na nuca. Eu sei que parece ridículo, mas não. O gelo em contato com a pele vai ativar ali receptores neurológicos que podem te dar uma sensação de relaxamento, por incrível que pareça. Experimenta isso. Eu sei que parece ridículo, como eu já disse, mas são meios de se concentrar nas sensações físicas e fugir daqueles pensamentos mais pavorosos. A autolesão não é se concentrar no físico, só que aqui é concentrar no físico de uma forma mais saudável. O adolescente ele pode também dar aquela beliscada como meio de se chamar para o presente. Eu sei que beliscão para adolescentes de autolesão nem sempre casam ali, mas é porque às vezes ele pode estar em estado de transe e pensar no alívio momentâneo da autolesão vai levá-lo para a autolesão. Então, tudo isso vale também para que ele se concentre na realidade, tá? Isso também é válido, essas questões físicas, para o vício em pornografia, no qual muitos adolescentes se veem presos. Então, oriente o adolescente a passar para alguma atividade até lúdica. Sei lá, tipo montar um quebra-cabeça, alguma coisa que exige concentração, passar uma bolinha de massagem no corpo. A questão da respiração lenta e profunda, né? Também auxilia porque equilibra os níveis de oxigênio e gás carbônico no cérebro, no organismo. Quando a gente respira assim, pode ser que a gente ainda sinta uma leve tonteirinha, normalíssimo, mas vai ajudar a aumentar a taxa aí de endorfina, que é conhecido como o hormônio do bom humor. E vai concedendo um nível de bem-estar geral para o organismo, inclusive para a mente, para você recuperar os pensamentos mais equilibrados, mais saudáveis, do que toda aquela desordem, aquele caos que as emoções podem provocar dentro de você.
depois que você experimentou um pensamento, depois que você se lembrou de alguma coisa, depois de um abuso, nona proposta. Olhe para esse adolescente, lembrando que, embora ele ainda não seja um adulto, se você é pai ou mãe, ele é uma pessoa com escolhas e ele está sempre diante das escolhas. Isso para que você saiba que você não vai poder mudar as escolhas dele. Você não pode controlar o que ele deseja para ele mesmo. Você não pode controlar a vida dele. Eu sei que essa é uma constatação mais pesada, talvez, para uma mãe, que uma mãe pode ter em relação ao filho, se não a mais pesada, talvez a mais pesada, né? Mas você quer saber? Também é a mais libertadora. E essa é uma compreensão desafiadora, mas uma vez que você se torna consciente do que fez porque estava ao seu alcance, e olha que pais costumam fazer até aquilo que parece estar além, por amor ao seu filho, claro. Mas aí a culpa esmagadora, ela pode ir sendo diluída na clareza e na certeza de você ter cumprido com o seu papel. Você pode ter certeza. Essa consciência tem o poder de curar você da culpa materna ou paterna, mesmo que não imediatamente como nós gostaríamos. Se você refletir sobre essa afirmação, eu não sou responsável pelas escolhas que o outro faz. Eu não sou responsável por aquilo que ele escolhe fazer com o que fizeram com ele. Você vai poder se dar conta de que ela serve muito bem para quaisquer relacionamentos que a gente tem. O seu papel como orientador ou como orientadora é esse: orientar, propor consequências, porque as consequências estão entre as coisas mais poderosas para mudar as ações e o comportamento de uma pessoa. Ensinar, seu papel é esse: amar, estar junto, falar de como a gente pode aprender com os erros, falar sobre como a gente vai ter que enfrentar a perda de privilégios, mas nunca, jamais, em tempo algum, você pode carregar o peso de ter de decidir pela vida do outro, mesmo que esse outro seja seu filho. Isso é válido também, como parênteses aqui, para escolhas profissionais que os filhos fazem, às vezes as mães se descabelam. Vamos pensar se você é um adolescente, saiba disso. Ninguém, absolutamente ninguém, é culpado pelas suas escolhas. Essa é uma das verdades que quem sofre precisa ter em mente. E eu sei, e ele já até sabe, né? E é por isso que às vezes ele se sente tão culpado, porque ele traz o peso do mundo para suas costas. Mas eu falo isso no sentido de que, para que ele entenda, ele só é vítima dele mesmo. Ele só é escravo das suas próprias escolhas. Que não é ninguém de fora que está propondo isso, propondo peso, mas ele mesmo. E por que eu tô falando isso, que parece que eu tô trazendo culpa, né? Você é responsável pelas suas escolhas. Não é, é para te dar a ideia do poder que isso tem. Se eu fui a pessoa que começou com isso, eu não sou um coitado, mas eu sou um super-herói. Em que sentido? Eu sou poderoso para decidir pelo contrário. Eu, Suelen, creio pessoalmente num Deus que é como esse pós e mais poderoso que um super-herói. Ele pode pegar as minhas escolhas, potencializar as minhas escolhas e me levar à cura. Mas, de qualquer forma, a primeira decisão, o primeiro grande passo precisa ser meu. E assim, não é porque a gente está num estado, numa condição de sofrimento, que nós não precisamos lidar com verdades, que precisamos ser guardados de ouvir coisas mais duras. Essa é uma verdade com a qual eu e você precisamos lidar. Nós somos as únicas pessoas que podem escolher o que fazer com aquilo que fizeram de nós, que falaram conosco. Esse é o nosso superpoder. A gente sabe que a dor pode fazer coisas inimagináveis com a gente. A dor, ela pode nos modificar massiva, exaustiva e significativamente, ou não. A dor, ela pode massacrar a gente. E eu sei que vai soar estranho eu dizer isso, mas tá tudo bem, porque a gente é humano. Não tem como a gente não sentir dor, não tem como a gente não sofrer. E o sofrimento é aquilo que vai nos igualar enquanto ser humano. Você já pensou sobre isso? O que ricos e pobres, negros ou brancos, ou quaisquer outras diferenças têm igual? O sofrimento. Ainda assim, nós podemos escolher nos encolher ou crescer com e na dor. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Deixa outras perguntas, outras reflexões, outras propostas de intervenção ou de solução. De novo, nada disso que eu disse aqui é absoluto. Quando eu comecei a falar, eu disse isso e eu sei que também outras perguntas vão surgir. Vamos conversar sobre isso. Como todos dizem, se inscreve nesse canal, vamos compartilhando juntos sobre os desafios da adolescência, sobre como viver uma vida com propósito, começando na adolescência, sobre suas dúvidas, sobre suas dores, sobre como eu posso te ajudar mais a partir de artigos e de buscas aí do que o meio científico tem produzido. Vamos refletir juntos e pensar juntos sobre como ser uma mãe de adolescente serena. Eu sempre uso essa expressão lá no meu Instagram. Quem der quilinhos para as mães, vamos refletir sobre isso, mas
com a cabeça no lugar, buscando colocar as emoções no lugar. Vamos juntos, caminhando aqui. Obrigada por estar até aqui comigo e até a próxima reflexão. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.